Olá! Na aula de hoje estaremos estudando o assunto porcentagem, que é um assunto bastante verificado no dia a dia, né? Nós verificamos esse conteúdo aí, passa nos jornais, né? É citado porcentagens em jornais, na televisão ou impresso, né? Em revistas, não é? De modo geral, a gente lida, né, com a porcentagem com frequência. Então, o símbolo usado para a porcentagem é esse que a gente conhece aqui, né? É um traço em diagonal e duas bolas sendo divididas por esse traço aí. Então aqui para começar, vamos verificar aqui um exemplo. 12% das crianças não está matriculada. Então é uma frase aqui que eu adotei como exemplo. Não tem nesse momento nenhuma necessidade de calcular nada. O candidato João venceu a eleição com 80% dos votos válidos, né? Então outro exemplo do uso da porcentagem aí no nosso dia a dia. 15% dos acidentes de trânsito são devidos à falta de atenção. Então aqui são alguns pequenos exemplos, né? Nada comprovado, não foi tirado de nenhuma fonte, né? São exemplos fictícios. Então a palavra porcentagem, ela vem do latim e significa por 100 mesmo, né? A cada 100 aí é analisado aí o caso, né? Então, a palavra porcentagem realmente tem relação com a expressão por 100, a cada 100. Então, como se calcula a porcentagem aí? Então, a porcentagem aqui, o número com a sua porcentagem, ele equivale a esse número que eu estou representando pela letra A, ou seja, pode ser qualquer número, ele pode ser convertido numa fração cujo denominador é 100. Então, aqui, por exemplo, 5% ele equivale a 5 sobre 100 de algo, certo? Então, outro exemplo aqui. 20% ele equivale a 20 sobre 100 de algo. Então, sempre a porcentagem ela corresponde a uma fração cujo denominador é 100. E um contexto, né? Se você verificar aqui no exemplo dado lá no início, todos os exemplos de porcentagem, eles incluíram um contexto. Então, por exemplo, aqui, 12% das crianças não está matriculada. O candidato João venceu a eleição com 80% dos votos. Então, sempre a porcentagem ela vem vinculada a um contexto. Então, aqui o 12% é de crianças. No exemplo segundo aqui, o 80% é de votos. E aqui, o terceiro exemplo é 15% de acidentes. Então, se você prestar atenção nas notícias de jornais, nunca é falado uma porcentagem sem um contexto, né? Toda vez que é falado uma porcentagem, é obrigado a haver um contexto. Senão fica sem sentido aí a análise da porcentagem. E sempre, uma observação interessante aqui, sempre na resolução de exercício é importante considerar isso, que o total de dados vai corresponder a 100%. Parece bobagem essa informação, mas ela vai ser útil na resolução de questões de problemas de matemática envolvendo porcentagem. Para começar, vamos verificar aqui as seguintes situações. Calcule. Então, vamos precisar calcular agora quanto é 1% de 350. Então, como é que eu faço aí? 1% eu vou corresponder à fração 1 sobre 100, tá? Então, 1% de 350 é a mesma coisa que 1 sobre 100 vezes 350. Então, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação de frações. Então, 1 sobre 100 vezes 350 vai ser 350 dividido por 100. Então, eu multiplico 1 vezes 350, dá 350. E o 100, aqui não aparece ninguém no denominador, mas é 1. Então, 100 vezes 1 é 100 também. E agora, ó, eu vou aqui dividir. 350 dividido por 100. Então, toda vez aqui que eu vou dividir por número que é composto por 1 e zeros, eu posso andar aqui com a casa decimal. Então, ó, 350 dividido por 100 vai corresponder a 3,5. Então, 1% de 350 ele equivale a 3,5.
Vamos verificar aqui o exemplo B. Então, quanto é 4% de 35? Então, ó, 4% ele corresponde a uma fração cujo denominador é 100. Então, é 4 dividido por 100, certo? E quando eu peço para calcular aqui, ó, 4% de 35 é a mesma coisa que 4 sobre 100 vezes 35. E agora eu obtenho o resultado. Então, ó, 4 vezes 35 vai dar 140, dividido por 100. Então, ó, 4 vezes 35 é 140. E o 100 vezes o 1 aqui, que quando não aparece no denominador nada, quer dizer que o denominador é 1. Então, vai dar qualquer número vezes 1 é ele mesmo. E você dividindo aqui, ó, 140 dividido por 100, vai dar aqui 1,4. Você, como tem dois zeros aqui, ó, você pode andar com duas casas da esquerda para a direita. Então, nós temos o resultado aqui, ó, 1,4. 4% de 35 é 1,4. Então, ó, nessa lista aqui, você pode usar como referência essas duas questões resolvidas e pode tentar resolver essas outras situações. 10% é 10 dividido por 100. E aí você vai multiplicar por 1.400. 15% é 15 sobre 100. E você vai multiplicar por 1.400. E assim por diante e obter o resultado. Transforme em porcentagem. Agora é o seguinte, ó, se você perceber, ele não fornece a porcentagem, inclusive ele quer saber quanto é, né? 15 é quanto por cento de 25? Então vamos verificar aqui. Quando ele fornece os valores e quer saber a porcentagem, você deve fazer o seguinte, você vai converter numa fração, ou seja, o 15 é a menor parte, né? E o total é 25. Você vai dividir, ó, a parte pelo todo. 15 dividido por 25 vezes o 100%. Dessa maneira, você está transformando em porcentagem. 15 divide por 25, ou seja, o 25 vira denominador. E fazendo essa operação aqui, você vai dizer que 15, o resultado, né, vai ser a porcentagem que corresponde ao 15. Então, olha só, 15 vezes 100 vai dar 1.500. E 25, embora não apareça ninguém aqui no denominador, é 1. Então, 25 vezes 1 é 25. E agora que nós temos aqui é uma fração. E para obter o resultado, eu vou aqui dividir, então, 1.500 dividido para 25. Então, ó, inicialmente, ó, qual o número que multiplicado por 25 vai dar 15? Né? 15 não é suficiente porque 15 é menor que 25. Né? Então, aqui tem que considerar o número 150. Então, ó, que número vezes 25 vai chegar no 150? Então, vai ser o 6. Né? 6 vezes 25 é 150. Para chegar no 150 não resta nada, então acrescenta um zero que corresponde a esse zero bem aqui, que é o zero da unidade. Então é 60. Então a conclusão é que 15 ele corresponde a 60% de 25. Tá ok? Então vamos trabalhar aqui na letra B também. Ó. O número 6 ele é tantos por cento de 20. Então, para transformar o 6 em porcentagem, eu pego a parte, que é o 6, eu vou botar aqui em forma de fração, e o denominador vai ser o 20, que é o total, e eu vou multiplicar por 100%. E assim eu vou obter o resultado. Então, ó, embora não apareça aqui ninguém no denominador, já se subentende que é 1. 6 vezes 100 é 600%. E 20 vezes 1 é 20. Então, agora eu vou dividir aqui 600 por 20. 600 dividido por 20. Dá até para cancelar aqui um zero. Então, 60 dividido por 2 é 30, né? 30 vezes 2, 60. Então, a conclusão é o seguinte, que 6 vai corresponder a 30% de 20. Então, perceba o seguinte, ó. Para obter aqui, como no item, na primeira questão, para eu dizer, ó,
1% de 350, quanto que é, né? Você vai multiplicar, então, a porcentagem, né? A fração, ó, 1 sobre 100 vezes 350, e assim obter o resultado. Ele já forneceu a porcentagem, né? E aí ele quer saber quanto corresponde. E agora, na questão 2, ele fornece valores e quer saber a quantos por cento corresponde. Então, ó, o procedimento é esse. Você pega aqui a parte menor, divide aqui, ó, na fração pela parte maior, sempre vai ser aqui, ó, a parte dividido pelo total, e multiplica por 100%. Aí você faz esse procedimento aqui, ó, de multiplicação, e o resultado aqui da divisão vai ser a porcentagem. Então, no item A, deu 60%, e no item B, deu 30%. Então, aqui como sugestão, ó, você pode tentar pausar o vídeo aí e responder os itens C, D, E, F e assim por diante. Então, responda. O número 2 corresponde a quantos por cento de 5? Então, é semelhante à questão anterior. Então, olha, 2 é a parte. Eu vou dividir por 5, que é o total, e multiplicar por 100%. Considerando aqui que, como eu tenho uma multiplicação de frações, embora não apareça número bem aqui, já se subentende que é o número 1. Então, 2 vezes 100, 500. 5 vezes 1, perdão, 2 vezes 100 é 200, né? 5 vezes 1 é 5. Então, agora, ó, 200 dividido por 5. E aí, o resultado vai ser 40, né? Então, o 2, ele corresponde a 40% de 5. Tá? Item B. O número 150 corresponde a quantos por cento de 600? Então, eu vou pegar aqui a parte, que é 150, dividir pelo total, que é 600, e multiplicar por 100%. Então, nesse procedimento aqui, ó, lembrando que aqui o denominador é 1, eu posso fazer aqui o procedimento, como temos uma multiplicação aqui, que é simplificar, né? Nós chamamos vulgarmente de o corte, né? Cancela um 0 com um 0, cancela um 0 com um 0, e eu tenho aqui 150 dividido por 6. Então, vamos dividir aqui, ó, 150 dividido por 6. Usando aqui o chamado algoritmo da divisão, vamos proceder, ó. Que número vezes 6 vai dar próximo do 15? É 2, né? 2 vezes 6 é 12. Para chegar no 15, faltou 3. Baixa o 0. E aí, que número vezes 6 vai dar 30? O 5. Portanto, o número 150, ele corresponde a 25% de 600. Então, a questão 13 ela vai ser respondida dessa forma, né? 45 corresponde a quantos por cento de 150? Então, você vai pegar a parte, que é 45, dividir pelo todo, que é 150, e multiplicar por 100 e obter o resultado. Questão 4. Na minha sala de aula, 25% da turma corresponde a 11 alunos. Quantos somos nesta sala? Então, uma situação importante aí para considerar é que sempre o total vai corresponder a 100%. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma pizza, né? E eu tenho aqui, ó, essa pizza completa, ela corresponde a 100%. Se eu fatiar essa pizza em 4 partes iguais, eu vou ter aqui 25%, 25% aqui, ó, mais 25% e mais 25%. Então, se eu dividir a pizza em 4 partes iguais, em forma de porcentagem, inclusive, eu vou ter aqui 4 parcelas de 25%. Então, olha só, eu posso usar essa lógica bem aqui, ó. 25% do total vai corresponder a 11 alunos, certo? Então, eu sei, ó, que o total é 100%, então eu tenho 4 parcelas de 25%. Eu poderia fazer o seguinte, então, ó, 100%, que é 4 parcelas de 25, vai ser 4 vezes 11, certo? Então, ó, 4 vezes 11, que vai dar 44. É uma maneira de você
obter esse resultado aí, tá? E aqui a questão 8. Vamos pular aqui para a questão 8. Se 35% dos 40 alunos do 7º ano de um colégio são homens, quantas são as mulheres? Então eu tenho o seguinte, ó, 35, o total de alunos é 40 alunos, né? Aí eu sei que 35% vai ser homens. Então, ele pergunta o quantitativo de mulheres, ele não pergunta qual é a porcentagem de mulheres. Mas é o seguinte, para saber o quantitativo de mulheres, é importante eu ter a seguinte lógica. Ó. Sempre o total é 100%, então a totalidade. Então, quantos por cento são mulheres? Vai ser 100% menos 35. Ou seja, eu tenho 35 homens. Então, diminuindo 100% menos do 35, eu obtenho a porcentagem de mulheres. Então, aqui... empresta, né, uma unidade, ó, empresta para aqui, ficou valendo de 10, e empresta novamente, ó, bem aqui fica na dezena, eu tenho 9 dezenas, e eu tenho aqui 10 unidades. Então, 10 menos 5 é 5, 9 menos 3 é 6. Então, 65% dos estudantes lá são mulheres. E agora eu consigo saber quantas são as mulheres. Basta eu multiplicar aqui, ó, 65% de 40 alunos. Como é que calcula aí a porcentagem? Lembra que a gente viu aí, ó? O que é 65%? É 65 sobre 100, vezes o 40. Então, lembrando aqui, sempre aqui o denominador é 1. Então, eu posso multiplicar, ó, 65 vezes 40 e o resultado eu divido por 100. Aqui embaixo a gente já sabe que é 100. Então, vamos calcular aqui quanto é 65 vezes 40. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 6 é 0. 4 vezes 5 é 20 e sobe 2. 4 vezes 6 é 24. Com 2 é 26. 0 vai dar 2.600. Então, bem aqui, já que o número é 2.600, eu posso aqui, ó, fazer o corte, né? Esse 0 cancela com esse 0. Esse 0 cancela com esse 0. Então, sobrou 26 sobre 1. Então, o quantitativo de mulheres são 26 mulheres. Então, esse é o procedimento aqui que eu posso fazer para obter o total de um grupo. Lembrando sempre isso, o total sempre é 100%. Para dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, vamos verificar algumas questões do Enseja 2017. Então, a questão 59 fala o seguinte, ó, a diretoria de um clube de futebol acompanha o desempenho do seu time durante o campeonato nacional, verificando o rendimento de seus jogadores e da comissão técnica. Ao final da primeira metade do campeonato, os resultados obtidos são utilizados para tomar decisões visando melhorar o desempenho do time na segunda metade desse campeonato. O desempenho medido pela relação entre o número de pontos conquistados até o momento no campeonato e o número de pontos totais disputados. A decisão a ser tomada pela diretoria em função do desempenho medido será uma das 4 a seguir. Então, se o time tiver um desempenho menor que 25%, a decisão vai ser demitir o técnico. Se o desempenho do time for entre 25% e 50%, vão contratar mais jogadores. E provavelmente vão demitir alguns jogadores. Se o desempenho do time for entre 50% e 75%, ou seja, ele teve uma boa quantidade de vitórias, aí então vai ser bonificação extra em caso de vitória. E se o time tiver um desempenho aí igual ou superior a 75%, então a diretoria decidiu que vai dar aumento de salário para todo o time. Sabe-se que ao final da primeira metade desse campeonato nacional, o time havia conquistado 50 dos 60 pontos disputados. Com base nesse desempenho aí, a decisão a ser tomada pela diretoria será de: letra A, demitir o técnico. Letra B, contratar mais jogadores. Letra C,
dar bonificação extra em caso de vitória. E letra D, aumentar o salário. Então é o seguinte, a partir dessa informação, ó, nós sabemos que o time conquistou 50 pontos dos 60 disputados. Então, vamos verificar aqui a quantos por cento isso corresponde de desempenho. Eu tenho aqui a parte, que é 50, que eles conseguiram, do total de 60. Ou seja, eles deixaram de ganhar só 10 pontos. Já dá para imaginar quantos por cento foi o desempenho desse time aí, mas vamos verificar. Como é que transforma em porcentagem? Eu coloco aqui a parte menor no numerador, o total fica aqui no denominador e eu multiplico por 100%. E aí lembrando que bem aqui no denominador eu tenho uma unidade. 50 vezes 100 eu tenho 5.000%. E aqui embaixo eu tenho 60. Eu posso usar aqui aquela ideia da simplificação, ó, cancela um zero com um zero, e eu tenho então agora 500 dividido por 6. Então vamos dividir aqui 500 por 6 e obter o resultado. Que número vezes 6 chega mais próximo possível do 50? É 8. 8 vezes 6 é 48. Então 48 para chegar no 50 sobrou 20. Sobrou 2 no caso, e baixa o zero. Então, 20, que número eu multiplico pelo 6 para dar próximo do 20? Vai ser 3, né? 3 vezes 6 é 18. 18 para chegar no 20 baixa o 2, né? Então, ó, não é possível dividir 2 por 6. Então, eu acrescento um zero e coloco a vírgula aqui, né? Qual número vezes 6 dá mais próximo do 20? É o 3 novamente, que vai dar 18. Então, 18 para 20 sobra 2. Coloca um zero. Então, vamos dar aqui uma dízima periódica. Então, a porcentagem do desempenho do time aqui foi de 83,3% aproximadamente. Então, ó, pela lógica, como foi 83,3%, o time obteve aqui ó, um desempenho maior do que 75%. E a decisão vai ser aumento de salário para todo o time. E a alternativa aqui vai ser a alternativa D. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Uma segunda questão aqui, a questão 38 da prova do Enseja. Para economizar água, além de diminuir o tempo no banho, pode-se instalar um pequeno dispositivo de plástico chamado de redutor no chuveiro ou ducha. Esse dispositivo diminui a vazão de água das duchas, em média, em 50%. Pretende-se instalar um redutor em uma ducha que tem vazão de 20 litros por minuto, regulando-o para que a vazão da ducha seja 62% menor. Para isso, o redutor deverá ser regulado de modo que a vazão da ducha em litro por minuto seja de... Então, vamos calcular aqui, né? Quanto é a porcentagem? Ele quer aqui perder 62% da vazão de água. Eu quero que a vazão seja reduzida em 62% e eu tenho aqui 20 litros de água por minuto. Então, vamos calcular aqui quanto é 62% de 20. É 62 sobre 100, vezes o 20. Então, lembrando que bem aqui, né? Eu tenho uma unidade e eu vou calcular aqui quanto é 62 vezes 20. Multiplicando bem aqui, né? 62 vezes 20, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 6 é 0. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 6 é 12. Então, eu vou ter aqui o resultado. 1240. 1.240 dividido por 100. Então, aqui, considerando aqui a vírgula, né, da direita para a esquerda, eu tenho aqui 12,4 litros. É o 62%. Só que é o seguinte, essa porcentagem aqui é quanto ele vai ter que deixar de vazar. Então, na verdade, de 20,
eu vou ter que diminuir 20 por 12 aí, que vai corresponder à vazão de água que ele quer. 20 por 12,4. Então, ó, como eu tenho aqui um decimal, eu vou colocar bem aqui uma vírgula também no 20. Ó. Então, ó, eu vou emprestar uma unidade, ó, vai ficar aqui 10 unidades e 9 dezenas. Então, 10 menos 4 é 6. 9 menos 2 é 7. Coloco aqui a vírgula. Ó. Aqui ficou valendo de uma unidade, porque eu cedi, né? E então vai ficar aqui 1 menos 1 é 0. Então, o que eu tenho aqui de vazão de água é 7,6. E aí, a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Então, nessas questões, o que você deve fazer? Você vai ter que aí pausar o vídeo, certo? Toda vez que você pintar uma dúvida, pausa o vídeo e volta para você assimilar melhor o conteúdo. E outra situação é você assistir mais de uma vez, né? Você tentar assistir aqui 2 vezes, né? Para tentar ir assimilando o conteúdo, certo? Então, pessoal, é isso aí. Bons estudos. Então, reveja esse conteúdo aí e boa preparação para o Enseja.